Santos de Neymar, agora que já tem essa volta concretizada, toma 3 do São Bernardo. Rian Francisco decisivo para o São Paulo, fazendo um gol no finzinho, ele que foi destaque na copinha. E o Galo ainda não venceu nenhuma no Mineiro, tá bom? Esses e os principais jogos que tiveram ontem na quarta-feira, nesse dia 29 de janeiro, você vai conferir aqui nesse vídeo. Vamos começar aqui a partir do Campeonato Paulista, a partir dessa derrota do Santos. Derrota por 3-1 contra o São Bernardo. A gente vem sempre trazendo os destaques aqui dos jogos do dia anterior, e eu já venho destacando que o São Bernardo faz uma campanha muito boa. Nesse jogo daqui, nenhum dos destaques até o momento da competição pelo São Bernardo fizeram gol, né? Por exemplo, o Léo Jabá não fez gol, o Guilherme Queiroz não fez gol, e o Fabrício Daniel, que vem sendo o principal destaque do time, também não fez gol. Mesmo assim, o Lucas Tocantins, o Augusto Silva e o Lucas Rian fizeram os gols do São Bernardo. Isso que o Santos saiu vencendo o gol do Guilherme, que até o momento é o principal jogador do Santos na temporada. No ano passado foi a mesma coisa, por sinal. O Guilherme chegou sem muita expectativa no Santos, mas na Série B foi fundamental, desde o início do Paulista no ano passado, inclusive, e começa muito bem de novo essa temporada pelo Santos. Que nem eu falei, trouxe o Neymar, trouxe, mas eu não acho que o Neymar vai jogar pela ponta. Eu acho que ele vai jogar pelo meio, e aí dá para ter a manutenção do Guilherme e do Soteldo pelas pontas. E aí já teria um quarteto de ataque, ainda tendo o Tiquinho junto como centroavante, um quarteto bem interessante. Tá bom? Mas o fato é, o Santos muito mal ainda nesse Campeonato Paulista, só tem uma única vitória que foi na estreia contra o Mirassol. Fora isso, já perdeu para o Velo Clube, perdeu para o São Bernardo e perdeu o clássico também para o Palmeiras, além de um empate com a Ponte. De fato, é um Santos muito oscilante nesse início do Pedro Caixinha. Aí agora a gente vai para a vitória do Mirassol. E eu já queria destacar, eu não vou aprofundar tanto em todos os jogos, porque são muitos. Ó. Tem Campeonato Paulista, tem vários campeonatos estaduais. Fora a Champions, que teve rodada cheia, né? Todos os jogos ao mesmo tempo nessa última rodada de fase de grupos, tá bom? Então, olhando aqui esse jogo do Mirassol, vitória por 3-2 contra o Guarani. Saiu perdendo o gol do João Marcelo, que foi um destaque do Guarani na Copinha. Empatou com o Gabriel. O Gabriel começou muito bem o Paulista. O Gabriel é aquele mesmo ex-Flamengo. O Negueba, que não é o Negueba original, é o outro Negueba do Mirassol, fez o 2-1. O Gil empatou pro Guarani e o Lucas Ramon, lateral, com passagem pelo Londrina, pelo Grêmio, fez o 3-2 e com isso vitória do Mirassol, que começou muito bem o Paulista. Com exceção na estreia, que perdeu para o Santos, né? Em um jogo que o Mirassol fez um bom jogo, inclusive. O Gabriel Brazão foi o craque da partida, o goleiro do Santos. Com exceção a esse jogo, o Mirassol ganhou todos os outros. Faz uma campanha muito boa e conquistou mais uma vitória. Noroeste 2-2 com a Inter de Limeira. Vamos ver quem fez os gols. Eu vi que o Carlão, centroavante do Noroeste, que faz um excelente paulista por sinal, fez gol de novo, abriu o placar. O Pablo e o Juan fizeram os gols da Inter de Limeira e o Dudu Miraíma empatou para o Noroeste. O Corinthians venceu mais uma, vitória por 1-0 contra a Ponte Preta, gol do Thales Magno, lá para metade do segundo tempo, e o José Martínez foi expulso. Ele que vinha de um gol espetacular contra o São Paulo. Botafogo de Ribeirão Preto e Água Santa ficaram no 1-1, tá bom? Olhando os gols aqui, o Alisson, com Y, fez o gol do Botafogo, e o Neilton, dessa vez começou como titular, em alguns jogos do Água Santa, ele estava vindo do banco. Fez gol de pênalti pro Água Santa, o Água Santa que é uma equipe bem oscilante, né, cara? Já tomou 6 no Mirassol, ao mesmo tempo já meteu 3 no Bragantino, e agora empata com o Botafogo em 1-1. O São Paulo foi com um time meio misto, tá bom? Misto barra reserva, né? E conquistou a vitória. Tomou o primeiro gol da partida do Renan, depois o André Silva, o centroavante, fez o gol de empate, e na reta final, o Rian Francisco, que fez a estreia dele no profissional, foi o grande destaque da Copinha, foi o artilheiro da Copinha. Isso que o São Paulo conquistou o título, mesmo sem o Rian Francisco, que estava suspenso, né? Eu fiz a análise da final contra o Corinthians aqui no canal, para quem quiser, só voltar um pouquinho nos vídeos que você pode conferir. E o Rian Francisco foi o artilheiro da Copinha, e mesmo sem ele, o São Paulo foi campeão, né? Entrou e no final fez o gol da virada pro São Paulo. O cara tem estrela. O Bahia venceu por 3-1, tá bom? Os gols do Bahia foram marcados pelo Eric Puga, o Everaldo e o Juan Pablo. O Thiago Recife fez o gol do Jequié. Cada golzinho do Everaldo é importante, por mais que tenha sido de pênalti, porque agora o Bahia ainda tem o Lúcio Rodrigues para ataque e o William José
tendência é que o Everaldo não permaneça, ou que ele seja pelo menos o terceiro reserva. E aí, lógico, ninguém quer isso. Então, eu acredito que o Everaldo não deva permanecer no Bahia justamente por ter dois caras de um nível muito bom para essa posição de centroavante agora do Bahia. O Vitória 4-0 para cima do Jacobina. Gols da partida marcados pelo Bruno Xavier, que veio do Ituano, o Fabrício, ele surgiu no Grêmio, né? Tava naquela copinha que o Grêmio perdeu a final no Grenal, ele fez gol inclusive, participou do gol, aliás, acho que foi um gol contra, mas ele participou do gol ativamente. O Claudinho, que veio do Criciúma, e o Mateuzinho, que já estava nesse meio de campo do Vitória. O Campeonato Goiano, o Goianiense tropeçou. O Goianiense começou mal a temporada, inclusive, hein? Tomou 3 do Vila Nova no Clássico e agora tropeça em casa contra o Goianésia, 0-0. A Aparecidense 1-1 contra o Inhomas. O Vila Nova tropeçou também, 0-0 contra o Craque. A Anápolis goleou, 4-1 para cima do Goiânia. Goiatuba perdeu por 1-0 para o Vidorense. No Pernambucano, entre Afogados e Central, empate 1-1. E o Sport venceu do Jaguar. Os gols do Sport, o Sport que vai disputar a Série A. Lene Lobato abriu o placar, o Gonçalo Paciência fazendo 2 gols, chegou por agora, né, vindo do Sanfrecce Hiroshima. Tem um vídeo detalhando aqui no canal sobre o reforço dele, que a gente comenta um pouquinho mais. E depois o Gustavo Coutinho, que é o centroavante que acho que há 2 temporadas atrás, foi grande destaque do Atlético Goianiense quando o Goianiense subiu para a Série A. Aí ele sai do Goianiense e vai pro Sport, né? Fez o quarto gol dele. Dele não, o quarto gol do Sport. Campeonato Catarinense teve 2 clássicos, daqui a pouco a gente chega lá. O Barra primeiro empatou com o Ercílio Luz, 1-1. Figueirense 4-1 para cima do Concórdia. Brusque 1-0 para cima do Caravijo, beleza. A Chapecoense no clássico empatou em 0-0 com o Avaí. E no outro clássico, o Criciúma passou o carro, 3-0 para cima do Joinville. Gols da partida marcados pelo Juninho, meio-campista ex-Vasco, Neto Pessoa, o centroavante, e o Marcelo Hermes, lateral que já estava no clube na disputa da Série A. Fez o gol de pênalti dele também para fechar esse placar bem largo, né? 3-0 para cima do Joinville. No Paranaense, entre duas equipes que começam bem a temporada, o Londrina venceu por 1-0 do Operário. O Azures venceu por 1-0 do São Joséense. O Paraná tropeçou 0-0 com o Cascavel. O Paraná que fez 6 substituições, cara. Não sei como. Não, isso é proibido, mas fizeram 6 substituições aqui, né? O Maringá venceu por 4-0 do Rio Branco, tá bom? Atropelou. O Maringá começa muito bem o Campeonato Paranaense, por sinal. Vasco venceu do Maricá, 1-0. Volta Redonda 2-1 para cima da Portuguesa. E o Botafogo ganhou o clássico, 2-1 para cima do Fluminense, os gols da partida. O Igor Jesus abriu o placar, o Cano empatou de pênalti e o Savarino fez o gol da vitória por 2-1, né, também de pênalti. Vamos ver como é que foi essa amostragem inicial do time do Botafogo. Do Fluminense já vinha com titulares, esse foi o primeiro jogo do Botafogo, com titulares ainda sem técnico, né? O time foi com Joe, o Matheus Ponte, o Alex Telles, o Barbosa e o Lucas Halter, o Gregory, Marlon Freitas e Savarino, Matheus Martins, Igor Jesus e Lobato. De grande diferença em relação à temporada passada é o Bastos, que não jogou o Lucas Halter, que deve sair, inclusive. E no ataque não tinha nem o Luiz Henrique, que saiu para o Zenit, nem o Almada, que foi para o Lyon. E aí jogou esse Lobato, não faço a menor ideia de quem seja, deve ser da base. E inclusive ele que finalizou e no rebote o Igor Jesus abriu o placar, né? E o Matheus Martins, que é um excelente substituto para as pontas, né? Então, de fato, a única posição que você olha e fala, o time tá bem abaixo ainda nesse quesito, é o Lobato, tá bom? Em relação ao restante do time. Ainda entraram, vamos ver aqui. Danilo Barbosa para o meio de campo, o Alan para o meio de campo, o Yarlen, acho que é da base também, o Cuiabano para a lateral esquerda e o Vitinho para a lateral direita, né? Enfim, de fato, eu acho que desse time titular, a posição a mais corrigir é ali no lugar do Lobato. O Newton, cara, que fez um grande brasileirão pelo Criciúma, tá aí no Botafogo, né? Ele pertence ao Botafogo. Acho que pode agregar bastante pro time nesse meio de campo, tá bom? E do Fluminense é a base do time que já vinha jogando. Então, Benci e Pouso Alegre no Mineiro já ficaram no 1x1. Aimorés e Uberlândia 1x1. Betim 1x1 com o Democrata. O Atlético passou o carro. 6x1 pra cima do Vila Nova. Atlético que vai disputar a Série B. Ó, teve gol do Lincoln. Aquele mesmo que surgiu no Flamengo muito bem, né? Foi pro Viseu Kobe, quando ainda tinha o Iniesta. E tá no Atlético agora. 6x1 Atlético.
O Galo, que nem eu comentei no início do vídeo, ainda não venceu e quase perdeu. Na reta final, o Bernard fez o primeiro gol dele com a camisa do Galo, né? E tinha tomado 1 a 0 o gol do Fabinho, que surgiu no São Paulo, tem passagem pela Chapecoense também. O América começa muito bem o Campeonato Mineiro, por sinal. No Campeonato Gaúcho agora, Ipiranga e São Luís ficaram no 1 a 1. Caxias e Brasil, esse resultado me surpreendeu pra caramba, porque o Caxias tinha dois jogos, né? No primeiro ganhou por 1 a 0 do Mussum, depois tomou 4 a 0 do Grêmio, mas é porque o Grêmio é muito superior mesmo. O Brasil tinha dois jogos, 2 0 a 0, tanto com o Grêmio, tanto com, acho que era o Avenida, não lembro qual foi o último jogo, mas foi 0 a 0 também. Então era um jogo que eu esperava pouquíssimos gols e foi completamente ao contrário. 4 a 2 Caxias. O Grêmio venceu por 3 a 0 do Mussum. Eu tenho meu canal sobre o Grêmio, né? O Berg Grêmio. Quem quiser conferir uma análise mais detalhada, eu vou fazer um react dos gols também lá. Só ir lá depois para conferir uma análise mais detalhada. Enfim, mas o Monsalve jogando demais, tá maluco. Quem quiser pode passar lá para conferir uma análise mais detalhada depois. No Campeonato Paraense, Capitão Poço Castanhal 0 a 0, Bragantino do Pará 2 a 1 no Caeté, o Remo venceu. 1 a 0 para cima do Águia de Marabá. No Campeonato Potiguar, Globo 2 a 0 no Santa Cruz, Laguna 3 a 2 no Potiguar, o ABC venceu 1 a 0 no Baraunas, o América de Natal 2 a 0 no Força e Luz. No Cearense, Floresta e Ferroviário. Eu tinha destacado aqui no canal, né, quando eu trouxe dos jogos que iam ter nessa quarta-feira. Era um jogo muito interessante. Depois de Ceará e Fortaleza, Floresta e Ferroviário são as equipes cearenses que vêm mais se destacando, tá bom? Principalmente o Ferroviário. Subindo de divisão, os dois eu acho que estão na Série C. É, enfim, 3 a 3 jogaço. E o Ceará venceu por 1 a 0 do Iguatu. Campeonato Argentino agora, São Lourenço 2 a 0 para cima do Ginásio La Plata. Independente, jogaço, 3 a 2 para cima do Tajeres. Quem que vale estar aqui? O De Pietri. Ex-Fortaleza fez gol pro Tajeres, né? E o Independente fez gol no finzinho para garantir a vitória. Santa Fé e Boca, o Boca empatou, tá bom? O Sarat, lateral esquerdo, fez o seu gol e na reta final tomou um empate. Vamos ver como é que tá esse time do Boca? O Boca que se reforçou, né? No gol, Brei. Quem é Brei, cara? Os caras têm Sérgio Romero e Marquezinho. Deixa eu ver. Nenhum dos dois como opção no banco ainda, cara. Mas o Boca tá com Sérgio Romero e Marquezinho pro gol, né? E jogou Brei no banco também, nenhum dos dois como opção. Na zaga já tem o Batalha, que veio do Galo, né? Esse Costa aí de Lolo não conheço. Biondel também não. Alarcon também não. O Tomás Belmonte já tava. O Sarati já tava pra lateral esquerda. A ala esquerda, no caso, né? O Zebajo já tava. O Velasco jogando. E o Merentiel também. Cavani não começou. Cavani entrou, será? Ó, entrou o Rei. O Milton Jimenez, acho que era do Banfield. O Carlos Palacios, ex-Inter, ex-Vasco, né? Tava no futebol chileno. O Zenon, que era titular na temporada passada. O Barinaga. É. Se reforçou, mas o time tá longe de estar no nível do River, em quesito nomes. Eu tinha como desfalques um monte de jogador bom, ó. O Sérgio Romero, o Herrera, que veio do futebol europeu, né? Ex-Atlético Bilbao, ex-PSG. O Cavani, Advíncula, o Rojo. Caras importantes para esse time não jogaram, até por isso tropeço. O Huracan Estudiantes, esse jogo me decepcionou, 0 a 0. Esperava um jogaço. O River também venceu só de 1 a 0. O gol do Montiel fez o primeiro dele nessa volta pro River, né? Copa do Chile, a Universidade de Chile passou o carro. 6 a 1 para cima do Recoleta, tá bom? Segunda divisão espanhola, Tenerife e Deportivo La Coruña 0 a 0. Aí a gente chega na Champions. Real Madrid 3 a 0 para cima do Brest. O Rodrigo fez dois gols, sendo que o primeiro foi muito bonito, driblando o time inteiro. PSG, eu imaginava um jogaço, esse era o jogo mais tenso dessa fase, porque o Stuttgart perdeu e ficou de fora. Se o Stuttgart vencesse, o PSG podia ficar de fora, empatando, acho que os dois passavam. Mas o Stuttgart foi atropelado desde o primeiro minuto, ó, 3 a 0 logo com 35 do primeiro tempo. Ali acabou o jogo, tá bom? Então o Stuttgart, uma Champions decepcionante. O Leipzig, eu acho que foi pra mim a grande decepção da Champions, cara. O Leipzig fez 3 pontos, cara. E é um time bom, não é um time. E perdeu pro Sturm Graz, da Áustria, cara. Olha esse time do Leipzig, cara. Não é ruim, velho. Ah, aqui ainda poupou o Sesco. Cadê o Sesco? O Sesco vindo do banco. Aí os caras estão pedindo pra perder também. O Sesco é talvez o principal jogador do time. Em quesito técnico. O Xavi Simons também não começou. Já era um time meio misto, sabendo que não tinha muito mais o que fazer. Mas é um time do Leipzig que é bom, tá bom? Tendo Openda, Sesco, Xavi Simons, o Antônio Nusa, muito bom. É, norueguês. Trouxe o Gertrude, o holandês, recentemente. É um time que não é ruim no papel, mas ainda não engrenou, não fez tudo que pode.
Arsenal 2-1 pra cima do Girona, tá bom? O Sterling perdeu um pênalti no finzinho. Foi um time misto, né? Como jogou o Jorginho no Nery, o Sterling jogou também. Enfim, o Arsenal que já estava classificado venceu. O Donnarumma ainda abriu o placar para o Girona. Aston Villa 4-2 para o Celtic. O Aston Villa que com 5 minutos já estava 2-0, 2 gols do Rodgers, que se tornou muito importante para o time. E no final fez mais um hat-trick para o Rodgers, inclusive. E com isso, vitória do Aston Villa. Isso que o Watkins ainda perdeu o pênalti. Sporting Bolonha 1-1, tá bom? Estrela Vermelha 1-0 para o Young Boys. Duas equipes que, enfim, tanto faz. Aqui, cara, Lille 6-1 pro Feyenoord, contra o Feyenoord. O Feyenoord que tinha acabado de meter 3-0 no Bayern de Munique. E toma 6 do Lille. Mostra que realmente foi um espasmo de grande jogo do Feyenoord, mas não é o nível regular do Feyenoord. Talvez na Holanda sim. Quando sai a gente vê mais ou menos o que é. E é um Lille que faz uma grande Champions, tá bom? Que já ganhou do Real Madrid quando perdeu pro Liverpool na rodada passada. Deu muito trabalho. E agora goleia o Feyenoord que tinha atropelado o Bayern. O City venceu de virada, deu emoção para garantir essa classificação, tá bom? 3-1, saiu perdendo e no segundo tempo virou com um gol do Savinho, inclusive. O Liverpool tava com o time reserva e perdeu pro PSV, né? Gols do Gakpo, do Elliott, tomaram gol do Bakayoko, muito bom ponta belga, o Salibari e o Ricardo Pepe também fizeram gols. A Juventus perdeu em casa, 2-0 pro Benfica, gols da partida. Pavlidis e Koksu. Pavlidis, que já tinha feito 3 contra o Barça, agora faz mais um. O Milan perdeu para o Dinamo de Zagreb, tá bom? O Baturina abriu o placar, o Musa foi expulso no primeiro tempo, o Pulisic empatou e o Piaca, ex-Juventus, ex-Fiorentina, fez o gol da vitória do Dinamo de Zagreb. Atlético de Madrid passou o carro no Salzburg, que foi talvez a pior equipe dessa Champions. Eu falei que o Leipzig para mim foi a grande decepção, mas essa Champions do Salzburg foi horrível, tá bom? As duas equipes da Red Bull tenebrosas na Champions, muito mal, tá bom? 4-0, já com 13 minutos matou o jogo. O Bayern venceu só de 3-1, esperava uma goleada aqui, tá? Mas só 3-1 contra o Slovan Bratislava. Miller, Kane e Coman fizeram os gols do Bayern e o Tolic diminuiu para o Slovan Bratislava. O Mônaco, que faz uma Champions até que boa, mas essa reta final, acho que de um mês pra cá, o Mônaco desandou, tá bom? Tanto na Champions quanto no Campeonato Francês. Tomou 3-0, tá bom? 3 gols do Lautaro Martinez. Borussia 3-1 pra cima do Shakhtar, gols da partida foram 2 do Guirassy. Marlon Gomes, ex-Vasco, fez gol, Botafogo tava querendo, né? E o Ben Sabaini, lateral esquerdo, ex-Mönchengladbach, fez o terceiro gol que matou o jogo. Leverkusen 2-0 para cima do Sparta Praga, o gol do Wirtz e do Nathan Tilha. E Barcelona e Atalanta 2-2 em duelo entre talvez a melhor equipe ou a equipe que pelo menos tem o melhor futebol do mundo, que é o Barcelona, enfrentando a Atalanta, que tem um futebol interessantíssimo também, brigando pelo título na Itália. Todos os gols no segundo tempo. Yamal e Ronald Araújo para o Barça, e o Ederson, o brasileiro Ederson, e o Pasalic fizeram os gols da Atalanta. No Campeonato Mexicano, 4-0 Tigres para cima do Tijuana, tá bom? Vale destacar aqui o Joaquim, zagueiro ex-Santos, fez gols, ex-Santos, ex-Cuiabá. O Leão, time do James Rodrigues, 2-1 para cima do Chivas, teve gol do Cádiz, centroavante venezuelano, fez 2 gols, tá bom? Cruz Azul 3, e aqui é o último campeonato, a gente tá chegando na reta final. Cruz Azul, Cruz Azul 3-1 para cima do Necaxa, tá bom? Cruz Azul agora sem técnico, né? O seu técnico tá indo pro Porto. O Joe Comax, atacante, ex-Atlanta United, fez gol. E o Faravelli, ex-Independente Del Valle, muito bom meio campista, fez o gol também. Pachuca 1-0 para cima do Querétaro. O gol da partida foi marcado pelo Rondon, centroavante da seleção venezuelana. Atlas e Monterrey, um jogão, 3-3. Teve gol do... Deixa eu ver. O Oliver Torres, né? Conhecido. Ex-Sevilha, ex-Porto, bom meio campista, tá aí no Monterrey, tá bom? E com isso a gente fecha aí todos os principais jogos que tiveram ontem, nessa quarta-feira, dia 29 de janeiro. Muitíssimos jogos como vocês perceberam, jogos interessantes, algumas zebras, um Santos que começa oscilando, um Galo que ainda não engrenou, um Botafogo ganhando o clássico, teve 2 clássicos em Santa Catarina também, e última rodada de Champions também, beleza? E é isso. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Foi esse o vídeo. Valeu e falou!